o nosso entrevistado hoje, Coronel Adanil Firmino, ele que, o nome é muito grande, eu vou falar assim, ele que coordena os presídios, né, e é o diretor do presídio Professor Jaci de Assis, não só aqui em Uberlândia, mas são 6 os presídios. Antes de mais nada, boa noite, muito obrigada pela presença do senhor. Boa noite. Bom, Coronel, a gente começa falando exatamente... muitas pessoas não sabem a diferença. Em Uberlândia, nós temos um presídio, temos uma penitenciária e temos o CESEU, que é o Centro Socioeducativo, né, para menores aí em conflito com a lei. Afinal de contas, lá dentro do presídio, quem vai para lá? Homens, mulheres, mas são pessoas que já foram condenadas? Como que é? Na verdade, a penitenciária tem a destinação legal para custodiar presos condenados, em definitivo, né? Aqueles que têm a guia de execução definitiva, onde não há mais recurso. E para o presídio, em tese, deveria ir os presos provisórios, aqueles que os processos ainda estão em instrução na justiça. Perfeito, perfeito. Agora, nós saímos às ruas e fizemos algumas perguntas, algumas pessoas que gostariam de perguntar para o senhor. Depois tem outras coisas que nós queremos abordar. Vamos chamar as perguntas primeiro, para que o senhor possa responder para a população. Tem muita gente que faz confusão, não sabe exatamente o que se faz, o que é um presídio. Acompanhe conosco. Então, eu gostaria de saber com o diretor do presídio a respeito dos familiares poderem levar livros para os detentos lá, para eles poderem adquirir mais conhecimentos, já que eles estão lá sem exercer assim, nenhuma atividade, para eles poderem melhorar o português, para eles sociabilizarem melhor. E aí, coronel? É uma correção, né, que eles não ficam lá sem fazer nada. É atribuído trabalho a eles, tanto interno quanto internamente. E tem a escola também. E nós temos lá uma escola estadual regular, né, com um convênio com a Secretaria Estadual de Educação. E temos também, nessa parte que ela sugere aí, ela está de parabéns pela sugestão e pela visão dela, né? No lugar daquele presídio ali, deveria existir, na verdade, uma escola. E se existisse essa escola há tempos, talvez não existiria o presídio, né? Então, há um projeto aí da Vara de Execuções com as unidades prisionais de Uberlândia, pelo doutor Lourenço e pelo doutor Adriano Bozola, que é o promotor de justiça, no sentido de contar como remissão a leitura. Então, aí, a proposta dela, ela pode fazer essa doação, mas não para a pessoa, e sim para a instituição. Para que esses livros sejam socializados com outros presos. Agora, Coronel Adanil, a gente às vezes toca nesse assunto, a gente fica meio cheio de dedos. É lógico e evidente, eu respeito, e eu tenho certeza que todo mundo respeita os familiares. Agora, se a pessoa errou, ela tem que pagar. Se ela cometeu um crime, ela tem que pagar. Ela tem que pagar para a sociedade, ela tem que pagar perante a justiça. Hoje, o senhor está com aproximadamente quantos reeducandos, que aliás é o nome correto, reeducandos ali na Professor Jaci de Assis? Nós estamos hoje com 2.023 presos. Que é um grande problema, a questão da superlotação, né? A superlotação, né? O Estado está atento a essa situação em todo o território dele, mas essa questão de respeito ou não, o que existe é o seguinte: a pessoa está ali para pagar, né, judicialmente pelo que ela fez, é uma resposta do Estado à sociedade e ele vai pagar. Agora, se ele tem um comportamento exemplar, será menos traumático, digamos menos assim. Traumático, entre aspas, para ele, porque ele vai tirar o tempo dele ali de forma humana. Nós tentamos humanizar o cumprimento da pena. O dever nosso é esse. Tá, nós temos mais uma pergunta e depois a gente vai fazer outros questionamentos. Tem alguns questionamentos que foram feitos por telefone também, mas vamos ouvir aqui. Gostaria de saber qual atividade que os presos podem realizar para custear a estadia deles dentro do presídio. Se eles podem trabalhar algum artesanato, alguma agricultura, alguma coisa assim, para que eles possam pagar a estadia deles lá dentro do presídio. É a grande preocupação. A própria emissora já fez documentários a respeito da atividade que a gente exerce lá, a gente labora lá. Eles podem exercer todo tipo de trabalho lícito. E de que forma? Internamente e externamente. E ambos cabem à parceria do público
ficar de fora, a iniciativa privada, como temos vários exemplos. Só no presídio de Alcides de Assis nós temos em torno de 500 presos trabalhando. É pouco, a gente precisa ter mais, porque eu tenho cerca de 850 a 900 presos condenados que já deveriam estar trabalhando. Já deveriam estar trabalhando, e aí tudo isso cria uma certa ociosidade. E é complicado também, porque você mexe com o psicológico, né, coronel? A gente vai para o intervalo e nós temos mais perguntas, nós temos um depoimento, e eu quero só deixar uma pergunta no ar. O senhor disse que tem mais de 2.000, existe a superlotação. Hoje, o que acontece? O número de reincidentes ali na Jaci de Assis. Alguns que chegam e falam, esse aqui já acabou de sair daqui, tem pouco tempo, mas voltou. Na opinião do senhor, que já mexe com isso há muito tempo, o que mais contribui para essa reincidência? Eu já volto. Estamos de volta às 7h34. Nós continuamos a nossa entrevista em foco hoje com o coronel Adanil Firmino. Ele que é o responsável pelos presídios aqui, na verdade são 6 presídios, né? Uberlândia e outros presídios aqui na região. Quando nós fomos para o intervalo, coronel, eu deixei essa pergunta para o senhor. A reincidência, pela experiência do senhor, por que muitos acabam voltando para o sistema? A reincidência, ela basicamente está ligada ao uso de droga, né? As pessoas saem, se procuram ou não, eu não sei explicar, certo, mas não encontram trabalho, até por conta de um posicionamento da sociedade que discrimina esse pessoal. E aí a pessoa acaba entrando em desespero, voltando para o crime, etc. É uma explicação. Felizmente, os dados que nós temos, essa reincidência tem diminuído. Os presos que voltam a delinquir são os chamados contumazes, e esses presos, eles são identificados lá. Outros não. A maioria, a grande maioria, ela vai lá e paga a pena e sai, e algumas pessoas até mudam da cidade. Muitas mulheres também, né? Porque ali tem a ala feminina, a gente que conhece tem o pavilhão feminino. Mas o número de mulheres, assim, de um modo geral, cresceu ou diminuiu de 2014 para cá? Cresceu. Nós estamos com bastante mulheres presas lá, e 92%, 93%, quase 93% delas foram presas ali na entrada da unidade, tentando passar algum objeto ilícito para dentro. Inclusive, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Tem mais pergunta de telespectador. Vamos ouvir. Gostaria de saber a respeito sobre essa menoridade penal, se as pessoas de 16, entre 16 anos, vai ser internos juntos com os outros presidiários que já têm uma idade e outros tipos de crimes. Ou se vai ter alguma coisa socioeducativa para que essas pessoas que, apesar de ter condição de praticar crimes, mas ainda pode acontecer uma reabilitação, se essa seria a melhor medida. Bom, inicialmente, a redução da idade penal, para mim, eu acho que é um equívoco, porque, sob o argumento de que os maiores usam os menores de idade para praticarem crime, no meu entendimento, pelo conhecimento jurídico que eu tenho, entendo que seria suficiente majorar a pena das pessoas de maior que utilizam os menores. Então, na verdade, vai inchar as unidades de prisionais, né? No caso, as de acolhimento dos menores, porque não vai para um presídio esses menores, né? Eles não vão para o presídio. E, na verdade, vai inchar também o sistema de acolhimento de menores, de infratores, e essas pessoas de maior passaram a usar os menores de 16. Então, só mudam de tática. Bastaria modificar o Código Penal e colocar majorantes nele, de agravar essa pena de maior que usar em 2/3 dela, se for comprovada a utilização de menores. Bom, nós temos um depoimento, mas antes, deixa eu só explicar o seguinte, 2 coisas, né? Eu vou fazer de um modo geral que tem a ver com esse depoimento também. O Leonardo ligou aqui mais cedo, ele falou o seguinte, que ele queria saber a respeito de suspensão de visitas. Porque às vezes acontece, não rebanhos, porque lá na Jaci de Assis, em especial, há muitos anos não tem rebelião, mas um princípio de tumulto. Aí, como, entre aspas, coronel,
castigo, suspendem as visitas. Por que que é feito isso se não tem outro sistema? Porque aí outros presos são prejudicados, os familiares. E com relação aos agentes, a Marcela ligou aqui e perguntou. Aliás, quero mandar um abraço para todo o pessoal, tá? Os agentes, os reeducandos também. A postura dos agentes. Então, assim, a questão do respeito tem que ser mútuo, tal, comida, aquela velha história, né? E uma telespectadora falando com relação ao peso da comida, 2 quilos. O senhor responde tudo isso, depois tem um depoimento só para a gente acompanhar. O senhor escolhe. Então, o senhor pode responder com relação a essas suspensão de visitas, é o funcionamento em geral do presídio. Provavelmente essa pessoa está se referindo ao último fato e nós temos técnicas de para evitar um tumulto maior. Então, havia uma pessoa ali lesionada, desculpe, por artifício, né? Um objeto lá chamado chuço e não faca, não é? Mas ele foi lesionado e está em estado grave no hospital. Então, para a gente fazer o adentramento e proteger as visitas e os presos, a gente não consegue. Não existe lugar no mundo onde isso seja possível. Então, a nossa técnica, e não há outra, é retirar a visita, equacionar o problema e depois, havendo tempo, retornar a visita. Ok. Bom, vamos ouvir o depoimento desse... Essa pessoa, ela esteve presa e ela fala sobre comida, fala sobre uma série de coisas. Vamos acompanhar. O respeito entre presidiário e os agentes, ou a penitenciária, se você fizer o que eles fazem, eles te tratam belezinha. Então, você andando certo, porque você tá lá para cumprir uma pena, né? Então, você tem que cumprir a pena. Então, se você cumpriu lá, tá tudo certo. Se você não pisar na bola, não fazendo bagunça, não me trata bem. Agora, alimentação. Alimentação é o melhor aqui na minha casa. Porque, só que assim, se você ficar muito tempo preso, tudo quanto você se enjoa. Porque eu, no tempo que eu tive lá, eu não tive nada de errado com a alimentação, não. Às vezes, um dia, até a casa da gente, a gente pode errar alguma coisa, né? De uma comida vir um pouquinho sem sal, às vezes um mal cozido, mas agora que você cozinha para mais de 1000 pessoas, como é que você vai fazer um trem... É isso, né? Ele tá dando um depoimento com relação à comida, tal, essa relação com os agentes. No geral, é isso. A questão dos 2 quilos da comida é aquilo que pode mesmo, né, coronel? A quantidade ela é prevista num documento chamado Procedimento Operacional Padrão, do qual o juiz da execução, acompanhado do promotor, do Ministério Público, né, tem ciência de tudo e a gente, às vezes, até permite algumas coisas que não estão lá, de acordo com o juiz também. A gente não faz nada que o juiz não tenha participação, nem ele e o Ministério Público. Ok. Então, o depoimento dela, realmente a comida lá é coordenada por turno, 4 nutricionistas por turno. Ok. E mais 15 cozinheiros, entre cozinheiros e ajudantes. Ok. Dentre esses cozinheiros e ajudantes, 5 são presas que trabalham lá. Pessoas Então, que a gente trabalho. entende que tem a mão boa para fazer a comida. Coronel, muito obrigada. A gente vai voltar nesse assunto. Jesus te abençoe, gente. Tchau.